Aline, precisamos mudar esse panorama. Não é assim que temos que fazer. Temos que mudar o foco de planejamento com essa empresa. Temos que fazer novamente o nosso plano de comunicação. Rodolfo, precisamos melhorar a comunicação da empresa de petróleo. Não podemos deixar isso parar e temos que gerenciar a crise. Temos que fazer bem a comunicação dessa empresa. Claro, somos assessores deles. Olá pessoal, o início da assessoria não tem uma data específica, mas há indícios de que teria surgido em 1906 com Yves Lee, que foi contratado por John Rockefeller para gerir a crise da sua empresa Colorado Fuels nos Estados Unidos. John Rockefeller era acusado de ter matado funcionários durante uma greve. Foi dali que começou o gerenciamento de crise da empresa, que passava por problemas e que teria começado por ali participação e o início da assessoria de imprensa. As declarações de Lee naquela época moldaram a assessoria de imprensa e por muitos anos seguiu como padrão de comunicação das empresas. Foi ali que a comunicação interna também começou. O trabalho da assessoria de imprensa também foi muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, tendo como objetivo guardar recursos financeiros e ressaltar o patriotismo. A mesma situação aconteceu em 1934 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, usado principalmente por nazistas e fascistas. Os primeiros passos da assessoria de imprensa no Brasil aconteceram em 1909, quando o então presidente Nilo Peçanha criou um setor específico para publicação, atualização e comunicação do governo naquela época. Estamos chegando ao nosso quarto e penúltimo vídeo do Transformações da Comunicação e vamos falar sobre a assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu particularmente sei algumas coisas sobre por ter trabalhado por muito tempo em uma e depois, posteriormente, ter trabalhado em outra já formada. Ela vem se modificando a partir do momento que a tecnologia também se modifica, porque com a criação de redes sociais, de blogs, de sites, com o advento da internet, que nós vamos comentar no próximo vídeo do Transformações, a assessoria vem se atualizando também em relação a isso. Ela deixou só de gerir essa parte de imprensa, de gerir só essa parte jornalística e ela também começou a gerir a parte de publicidade e marketing. Ah, Nicolas, mas não pode misturar uma coisa com outra. Tem os funcionários ou as pessoas, né, os profissionais certos para isso. Claro que temos, só que a assessoria de imprensa, ela deixou de ser assessoria de imprensa ou assessoria de jornalismo para ela ser uma agência de comunicação. Então, que agora ela trabalha com todos os meios de comunicação. Ela trabalha com o meio jornalístico, com o meio publicitário, com o marketing e muitas vezes até com as relações públicas, que são mais usadas, né, que normalmente são mais usadas em partes políticas ou em partes de governo. Mas ela deixou de ser uma coisa só ou direcionada setor só para ser um monte de coisa. Então ela começou a trazer para si publicitários, marqueteiros, relações públicas, né, o RP, tudo para si, para conseguir fazer a comunicação de uma empresa. As empresas também começaram a focar muito nessa questão de comunicação interna, que é diferente do que a assessoria de imprensa faz para fora. Vamos entender o seguinte, que a comunicação interna é a comunicação da empresa. Então, se você está dentro de uma empresa muito grande ou uma média empresa e lá você tem, por exemplo, uma newsletter, aqueles painéis de notícias, que é a TV interna, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas é mais ou menos isso, que é a TV interna ou a intranet da empresa. Tudo isso é feito pela parte de comunicação interna. Mas por que existe isso? Por que a comunicação interna? Porque o patrão, ou aquelas pessoas que estão próximas ao patrão, sentiram essa necessidade de unir muito os funcionários. Desde aquele funcionário que, sei lá, limpa o chão, não querendo desmerecer, mas desde um servente ou de um empregado que está ali na parte de limpeza, até mesmo aquela pessoa que tem muito dentro da empresa, ou que comanda muito dentro da empresa, um gerente, um diretor, até mesmo
mesmo o presidente da empresa, para se conversar sobre a empresa, para saber o que está acontecendo dentro da empresa. Porque se você não tiver uma comunicação boa em relação a isso, não adianta você ter uma empresa, não adianta você abrir uma empresa e você não conversar com seus funcionários, porque você não vai saber as necessidades que eles têm, as dificuldades que tem dentro da empresa, o que dá certo e o que não dá dentro da empresa e, consequentemente, se aquele empregado está feliz no cargo que ele está. Então, você vai conversar muito com esse funcionário para você conseguir entender ele. E muitas empresas acabam não fazendo isso. Eu já trabalhei numa empresa que não tinha nada a ver com comunicação, essas coisas, mas que eles não se desenvolveram em relação a isso. Foi de se desenvolver muito tempo depois essa comunicação com as pessoas dentro, e ainda era uma comunicação um pouco falha. A gente também fala nessa questão da assessoria terceirizada, mas a gente também fala da comunicação dentro. E eu sinto hoje que as empresas elas estão preferindo fazer a sua assessoria dentro da empresa, um setor à parte ali na empresa, do que você contratar uma empresa terceirizada para fazer assim. Eu particularmente analiso assim. Estão preferindo isso. Não sei também se é para ter o funcionário mais próximo, se é para ter resultados mais objetivos e mais diretos, ou a necessidade de você estar fiscalizando esse tipo de trabalho. Mas eu sinto que a assessoria terceirizada, ela já está virando uma coisa que não é tão utilizável assim, por mais que muitas empresas prefiram também. Então a gente tem aqueles que preferem ter o dentro, ter ali naquele momento, e aqueles que preferem ter o de fora, que é mais rentável ou dura mais. Porque também aquela assessoria terceirizada, muitas vezes ela tem muito mais recursos para gastar e para utilizar do que você ter dentro da sua própria empresa. A assessoria de imprensa também faz essa relação com os jornalistas, né, com os meios de comunicação, para entender como que está a sua empresa lá fora, para entender como que ela convive com o público, o que o público acha dela, e consequentemente, se o público não gosta da sua empresa, a assessoria vai fazer o que a gente chama de gerenciamento de crise. Eu acho que eu já falei isso aqui no jornalismo do cotidiano de assessoria de imprensa. Expliquei um pouco sobre assessoria lá. Só que hoje aqui no Transformações, nós estamos falando justamente dessa modificação. O que hoje a assessoria funciona. Por que ela funciona assim? Por que ela é dessa maneira? A assessoria hoje, ela, como eu comentei no começo, ela está englobando muito tudo que está à sua volta. E englobando tudo isso, ela vai ter um retorno das pessoas que estão de fora. Então, do telespectador, do espectador, do cliente, até mesmo dos jornalistas, para saber como que a empresa está trabalhando lá fora. Por isso que é muito importante, analisando assim particularmente, que se você tem uma pessoa dentro da sua empresa que pode responder uma pauta de um jornalista, vamos supor que seja de alguma doença cardiorrespiratória, uma coisa bem aleatória. Mas se você tem um médico dentro da sua empresa que pode falar sobre aquilo, e que tem poder para falar sobre aquilo, e que tem segurança para falar sobre aquilo, joga esse profissional lá pro pessoal. Porque tem muita empresa que não quer, ou muita empresa que enrola o assessor, né, que enrola o jornalista, e depois ele fala assim, o cara não quer responder. Se o cara não queria responder antes, por que ficou enrolando o jornalista? É uma das críticas que eu tenho em relação à assessoria. Não enrola. Se o cara não quer responder e tal, não enrola assim o cara. A assessoria, ela trabalha muito conectada com muitas coisas e com muitas pessoas de dentro. Então a assessoria nem sempre é uma pessoa, é duas, é três. Numa assessoria terceirizada você vai ter, sei lá, chutar por cima assim umas 10 pessoas, 20 pessoas, dependendo da assessoria. Então, trabalha muito junto, trabalha muito com o feedback do jornalista, com o feedback do cliente, daquela pessoa que está consumindo aquele produto, e consequentemente, você se dedicar a estar na imprensa. A imprensa ajuda muito o poder da empresa, até mesmo da assessoria, mas a assessoria ganha bem pouco por isso, fazer com que a empresa se torne visível justamente por responder pautas na imprensa. As redes sociais mudaram muito a visão da assessoria dentro, então foi criado algumas profissões como o social media, o analista de mídias sociais, aquela pessoa que faz anúncios justamente para trazer novos clientes e trazer novos espectadores ali para a rede social. A rede social ajudou muito, né? Ajudou muito ao trabalho próprio da assessoria e, consequentemente, a trazer mais público para aquela empresa, mais clientes, mais views, trazer
muito mais do que só ficar em responder solicitações da imprensa, produzir releases para as pessoas fora, né? Produzir os textos que são meio que corporativos e consequentemente são mandados para os jornalistas. A rede social mudou muito a visão da assessoria de imprensa, e justamente que eu acho que ela foi um grande motivo para que a assessoria de imprensa saísse só do jornalismo para ser de comunicação no geral. Então, a assessoria, como a gente diz, como acho que a maioria dos jornalistas conhece, ou para você de casa que nunca ouviu falar, ela trabalha a imagem da empresa. E com os adventos de novas tecnologias, né, novos trabalhos, novas imagens, novos meios de você divulgar uma empresa, consequentemente a assessoria traz isso para dentro da empresa. É uma coisa que não vai acabar, eu acho que não. Eu não sei se a assessoria terceirizada ela pode ser que sobreviva. Não sei. Tem empresa que não quer muito ter dentro, não quer muito ter esse gasto. Porque, sei lá, acho que o gasto de você ter uma assessoria terceirizada é um pouco menor. Aí essa questão de gasto eu não entendo muito bem não, tá, gente? Eu só sei mesmo a parte jornalística em si. Então a assessoria vai estar sempre por aí, vai estar sempre sendo um meio muito importante para o jornalista, para a empresa, para tudo. É uma troca muito importante. O que vocês acham? Se realmente a assessoria é o que é hoje, se ela passou por muitas mudanças, o que vocês acham? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, nossas redes sociais, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Esse é o nosso penúltimo vídeo do Transformações da Comunicação, pelo menos nessa possível primeira temporada. Se vocês quiserem mais uma temporada, mais uma leva de vídeos do Transformações, deixe seu comentário aqui embaixo, pode comentar também lá nas redes sociais todas para que eu possa saber o que vocês querem ouvir de transformações e consequentemente trazer aqui para vocês essa minha visão e também um pouco dessa história sobre assessoria de imprensa. Semana que vem, eu espero que seja semana que vem, mas no meu calendário tá assim. Semana que vem a gente encerra o Transformações falando sobre internet, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau para vocês.